Boa noite, caros amigos. Meu nome é Guilherme, professor de matemática da Rede Cronos de Ensino. Vinícius, professor de matemática. Rodrigo Almeida, professor de matemática da Rede Cronos. Nós viemos aqui discutir com vocês um pouquinho da questão 154 da prova amarela, uma questão um pouco polêmica, mas que pode ser feita com bastante cuidado, que diz sobre o índice de Gini e apresenta para a gente uma figura quadrada, e nessa figura ele mostra para a gente que a razão entre as áreas A e A mais B vai determinar para a gente qual é a diferença social que existe numa determinada região, correto? Gui, eu acho interessante a gente deixar bem enfatizado para a galera, nossa galerinha, o que a gente sempre conversa com eles em sala de aula. Como que é a estrutura, e você tem um dom para falar isso, como que é uma estrutura da prova do Enem, Gui? O que vem primeiro, o que vem logo em sequência, que é o gráfico, e o final, o que diz? Vamos conversar com ele sobre isso também? Bom, é importante lembrar que no início de uma questão do Enem, você sempre tem um texto, em seguida você tem um suporte, que pode ser uma charge, nesse caso uma figura, e depois você tem o comando, que é a parte mais importante do enunciado, o que ele espera de você, para em seguida encontrar as alternativas e dentro das alternativas a opção correta. Nesse caso, ao fazer o cálculo, Vinícius, o que a gente encontra aqui nesse cálculo? Fazendo um cálculo da área de B e de A que ele está pedindo, na parte de B, você vai pegar essa área desse triângulo e desse retângulo e do triângulo de cima, e a parte de A seria a para o triângulo todo, tirando a parte de B. Perfeito. Observe então que a razão entre as áreas, que foi o que ele pediu, tem que ser igual a 0,3, que é o mesmo índice de Gini que o nosso país tem. Porém, o que a gente tem que levar em consideração é que, para isso, a altura do ponto P, ou a ordenada do ponto P, ela vai ter que ser 60%. Mas não foi isso que o enunciado pediu. Por que não? Porque o 60% condiz exatamente ao intervalo correspondente a 90% dos assalariados da empresa. Ou seja, esses 90% eles possuem os menores salários, eles não possuem os maiores. E aí volta no que o Gui falou muito bem, nós temos que ficar atento ao comando do exercício. Essa parte do enunciado, Vinícius, fala pra gente, o que ele está pedindo exatamente pra gente? Quando ele fala, para tanto, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário em relação ao total da massa salarial. Para atingir a meta desejada, o percentual deve ser. Repare que ele fala, então, que a quantidade de P realmente é 60%. Só que ele pede da parte dos 10% do maior salário em relação ao total. Ou seja, o P está na altura de 60%. Mas isso é em relação aos outros assalariados. A parte dele, que refere à parte menor, que é a que eles recebem mais, é 40% do valor. Como se trata de uma massa salarial acumulada, se eu tenho 60% até chegar no 90% dos funcionários, os últimos 10%, que são os mais ricos, ficam com os 40% restantes. Então, gabarito da Rede Cronos de Ensino, letra A. 40%.